Bem, amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos aqui de volta. Graças a Deus. Uma semana se passou. E aí? Como é que está a repercussão do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, a repercussão das pessoas que eu tenho contato em relação à mudança de horário, os assuntos que são tratados, foi bem recebido, né? A mudança para o sábado, mas o contato que eu tive foi com uma meia dúzia de pessoas que eu tenho diretamente. Ainda não temos como aferir, de uma maneira geral, se essa mudança de dia e de horário foi favorável, mas eu espero sinceramente que sim. E com relação ao conteúdo? O conteúdo é sempre denso, né? O conteúdo é alimento para nós, então não há nem o que E está sendo claro? Está sendo claro, padre. Está sendo claro. Bem, agora nós temos que falar do Sinai. Eu já falei do Sinai aqui? De uma maneira mais aprofundada, não. O senhor falou en passant, né? Assim, citando algumas Então coisas. é preciso aqui... O Sinai, em primeiro lugar, aonde é? Não sei. Não sei. Nem eu. No passado eu sabia, agora eu não sei mais. O Sinai, onde existem peregrinações, é um Sinai cristão. É um Sinai que não vai além do século IV da era vulgar. Onde existe um mosteiro grego-ortodoxo dedicado a uma virgem mártir, Catarina de Alexandria, uma santa um tanto legendária também, uma legenda. Sinai puramente cristão, os judeus lá não vão. Bonito, lindo, quem quer sobe, vai lá em cima. Agora, do ponto de vista estritamente historiográfico, nós devemos dizer que o Sinai é uma montanha religiosa, não geográfica. Isto é, a montanha significa meio caminho entre o céu e a terra. Deus desce e o homem sobe. É uma maneira de falar da descida de Deus e da sua comunicação com os homens numa alta montanha. Seria um encontro. Portanto, o Sinai verdadeiro é uma montanha teológica. Isto quer dizer que os 10 mandamentos, juntamente com o Código da Aliança, que está nos capítulos 21 a 23, do 21 a 24, do livro do Êxodo, foram, quando este texto foi tardiamente escrito, foram retrotraídos para o Sinai, com uma diferenciação. As 10 palavras foram digitadas diretamente por Deus. O dedo de Deus que diz. Uma maneira antropomórfica de se falar de Deus. Enquanto o resto foi dado por Deus por intermédio de Moisés. As 10 palavras nós ainda aceitamos até hoje, com pequenas modificações. O resto da legislação do Código da Aliança, que é o mais antigo e foi retrotraído para a época do Sinai, uma época idílica, uma época pré-histórica de Israel, esse resto nós não seguimos mais. São leis consuetudinárias, são leis que viveram e que existiram e que foram eficientes num determinado tempo, num determinado momento da história antiga de Israel. Mas é interessante que leis mais novas de códigos e leis mais recentes corrigem algumas leis do Código da Aliança, o primitivo código, porque não estavam mais em uso.
tinham sido superadas pelo tempo e pela história. Como os nossos códigos atuais, que de quando em quando devem ser revistos, devem ser atualizados. Não é? Não é possível viver um código penal escrito há 300 anos atrás. Certo? Então, quando surgiram estas leis do primeiro código, o Código da Aliança, elas devem ter surgido entre o século X e o século IX, melhor o século IX, mas num estágio oral. Costumes orais, leis orais para uma sociedade tipicamente oral. E quando a Bíblia foi escrita, foram retrotraídas para o Sinai. Faz sentido, não? E não só este primeiro código, mas também praticamente todo o livro do Levítico, que é o terceiro livro depois do Êxodo. Lá nós temos leis de investidura sacerdotal, leis a respeito dos sacrifícios, leis a respeito do puro e do impuro, e, sobretudo, o Código da Santidade, que é recente, da santidade? Tardio, da santidade. E Levítico, capítulos 17 a 26. Todo esse conjunto de leis falam de sacrifícios, que falam de tudo isto. Todo esse conjunto de leis, quando surgiu, bem, a época em que cada uma surgiu, nunca saberemos, também foram retrotraídas para o Sinai. E é por isso que se chama Moisés o grande legislador. E até mesmo o terceiro código de leis, que é um discurso de Moisés no dia da sua morte, o livro do Deuteronômio, e que possui leis mais recentes do século VII, foram retrotraídas não para o Sinai, mas para o Monte Horebe. Isto é, para as estepes de Moabe, onde Moisés terminou os seus dias. Toda a legislação do Pentateuco, com exceção do livro do Deuteronômio, foi retrotraída para o Sinai. E o Deuteronômio, para quem lê a Bíblia hoje, um discurso que Moisés fez todo inteiro, 34 capítulos, no dia da morte, são das estepes de Moabe, no texto bíblico. Claro que a legislação, as leis 12 a 26, são leis da época de Josias. São leis da época o primeiro conjunto de leis, o primeiro Deuteronômio, o Ur-Deuteronômio, da época de Josias. Porque depois deve ter tido outras redações, deve ter conhecido outras redações no exílio e no pós-exílio. Mas eu tenho uma curiosidade. Outros povos da mesma época tinham também leis parecidas? Claro que sim. Claro que sim, sim. É por isso que Israel, não querendo ficar na sombra, não querendo ser uma exceção, tinha que criar uma história antiga, porque todos os povos tinham as suas histórias antigas. Mas, e aqui vai uma diferença capital, enquanto os outros povos diziam que provieram de deuses, que provieram de semideuses, de heróis mitológicos do passado, e até gregos e romanos seguiram esta tradição, aqui em Israel, embora possa sofrer, do ponto de vista historiográfico, as figuras de Abraão, de Isaac, Jacó e Moisés, nada tem de inverossímil em si. Nenhum deles é um deus, nenhum deles é um semideus, nenhum deles é um herói acima do bem e do mal. Todos eles são homens de carne e osso, com o seu lado positivo e com o seu lado negativo também. Esta é a diferença entre a mitologia dos povos circundantes
de Israel e o que aconteceu, ou a pré-história redigida por Israel. Ela também, a meu ver, não aconteceu, mas pelo menos os personagens literários são personagens homens, pastores, que têm os pés no chão. Essa é uma grande substancial diferença. Uma capital diferença. Está vendo? Melhor. É. Aí está. Bem, eu acho que eu falei do Sinai. A respeito do deserto, da permanência no deserto, também há pouco o que dizer. A distância entre o Cairo, Egito, e Israel é menos que de São Paulo ao Rio de Janeiro. Não se entende 40 anos para fazer essa travessia, ainda naquela época. Mas também a Bíblia diz que chegaram logo lá, só que por um castigo, por uma rebeldia, não quererem entrar, aí ficaram, deram volta até que morresse toda aquela geração. Portanto, historicamente, não há o que falar do deserto. Agora, do ponto de vista historiográfico, com uso moderno, houve conquista de Canaã? Saímos do Pentateuco, deixamos o Pentateuco e entramos para o primeiro livro após o Pentateuco, que é o livro de Josué. Todo ele fala de conquista. Houve realmente conquista na Terra Santa? Vamos fazer um intervalo e voltamos. Então, a pergunta era, houve conquistas realmente? O livro de Josué diz que sim. As muralhas de Jericó, está falando da conquista. Só que, mais uma vez, temos problemas históricos intransponíveis. Quais? Jericó, a época em que se supõe tenha sido conquistada por Josué, não existia mais. Era uma cidade em ruínas. Mas há vestígios de que ela havia existido antes. Há vestígios que houve. É a primeira cidade de que se tem lembrança no mundo inteiro. 7.000 anos antes de Cristo. Mas a época de que se fala da conquista de Jericó estava completamente abandonada. E a mesma coisa se diga de Ai, outra cidade que no livro de Josué vem conquistada pelas tribos. E essas tribos eram guerreiras, havia exércitos. Havia exército adestrado por Moisés. Está vendo? Não se sabe. Josué teria vivido 1100, 1150, assim, antes de Cristo? Essa época, não? Josué, na Bíblia, é companheiro de Moisés. 1250, 1200. Aquilo que dizemos de Moisés vale para Josué. Tá. Isto é, o Moisés bíblico, o Moisés histórico, historiográfico, está para sempre enterrado dentro do Moisés bíblico. Nós temos acesso direto ao Moisés bíblico. Não temos acesso mais direto ao Moisés histórico. A mesma coisa se diga de Josué e de Caleb e de pessoas daquela geração. O livro de Josué é, do ponto de vista historiográfico, indefensável. Não houve conquista. Pelo menos conquista de um grupo fortemente armado, Israel, vindo do deserto, sob a orientação e a guia de Moisés e posteriormente de Josué, é absolutamente inaceitável, do ponto de vista estritamente historiográfico. Onde estariam esses exércitos? Quem os adestrou?
que carros de guerra tinham, que armas tinham. Estão vendo? O livro de Josué é um livro imponente porque mostra muitas ruínas, inclusive ruínas de Jericó. Havia, naquela época, ruínas impressionantes, civilizações que desapareceram e deixaram ruínas. Como explicar essas ruínas? E aí se contavam histórias a respeito dessas ruínas aí. Se contavam histórias. Eu acredito que a história da conquista de Jericó seja uma dessas histórias contadas posteriormente para se justificar por que Jericó se encontrava naquele estado. Foram os nossos antepassados. O povo judeu que voltou do exílio e que vivia uma pobreza impressionante, uma falta de meios impressionante, tinha a necessidade de textos assim, para se reconfortarem, para se encorajarem, para reconstruir em Jerusalém. E esse livro de Josué deve ter nascido nessa época. Construções ou ruínas magníficas. Não sabemos o que dizer. Conta-se uma história. É o famoso gênero etiológico. Conta-se uma história e se aceita aquela história como o caso daquela ruína. E assim de outras tantas ruínas. Mas uma conquista por Josué, a fio de espada de todos os reis praticamente se entregando, os reis de todas as cidades-estado, percebe que isto, do ponto de vista histórico, não é aceitável? Tá certo. Mas deixa eu fazer aí uma pergunta que me ocorre agora. Os profetas, né, viveram mais ou menos na época, século VIII, por aí. Eles fazem bastante referência, não fazem? Ou não? Não fazem? Não fazem referência a esse passado, não, com frequência. Fazem referência ao tempo do deserto, ao tempo... Sim. Fazem algumas referências assim. O tempo do deserto, para quem escreveu o Pentateuco, foi um tempo de tentação e de rebeldia. Agora, Amós, para Oséias, foi um tempo de namoro idílico. E para Jeremias também. Vejam, o deserto tratado de maneiras diversificadas. Não é? Nos profetas e depois nos livros mais tardios. Devia haver histórias antigas a respeito do deserto, até pré-exílicas, a respeito de um tempo de deserto. Devia haver um tipo de fragmentos soltos, histórias soltas a respeito de um tempo idílico passado que teria sido um tempo do deserto. E pode bem ser que já houvesse, a modo de fragmentos, histórias de libertação e de passagem do mar e inimigo oprimido, dissolvido nas águas. Pode bem ser que isto já girasse e estivesse em circulação dentro da monarquia de Judá, primeiro dentro de Israel, e depois, quando terminou Israel, dentro de Judá, antes que viesse parar nos escritos. Possível. Histórias a respeito de Moisés, sempre com relação ao passado, mas ainda não concatenadas. Não concatenadas entre si, antes do século VII, e não com a extensão que nós temos hoje no texto bíblico atual. E aí se devia falar alguma coisa do deserto também, se podia falar. Mas coisas soltas, sabe, sem ligar necessariamente deserto à saída do Egito. Sem aquela sequência. Ou ligar deserto à vida patriarcal. Exatamente, sem a sequência
cronológica que nós temos hoje. Podiam circular ideias assim, ou histórias desse jeito. De toda forma, o deserto para nós também é um lugar teológico, espiritual, né? Bom, pegando uma carona aí. Diga, esse deserto aí, um povo no deserto caminhando para Israel, não. Do ponto de vista histórico, não. Uma conquista de Israel em Canaã, também não. Não é aceitável do ponto de vista historiográfico. Não há nenhuma prova. E Israel, naquela época, nem teria condições de guerrear. Teria, de jeito nenhum. Não teria carros de guerra, não teria cavalos, não teria armamento militar, nada. Portanto, eles não conquistaram Canaã. Agora, eu sei que uma pergunta deve estar latente nas mentes de todos. Se não conquistaram Canaã, se o livro de Josué é também uma epopeia de que lançaram mão os exilados para criarem um passado digno de si, para se automotivarem, para se encorajarem. De onde surgiu Israel? Essa é a pergunta que não quer calar. Se não foi para o Egito, se não esteve no Egito, se não saiu do Egito, se não peregrinou pelo deserto, se não conquistou Canaã, de onde veio este povo? De algum lugar, não é? Sim, senão não existiriam. De algum lugar devem ter vindo. Então, eu agora me proponho a falar a respeito desse lugar. Eu tenho que fazer um parênteses e voltar às cidades-estado da Palestina. Enquanto o Egito manteve a supremacia sobre a Palestina, aquelas cidades-estado viviam bem. O problema começou quando se desestabilizou a Palestina. E, com certa probabilidade, quem a desestabilizou foram os filisteus, povos do mar, que mais tarde deram nome à terra, Palestina, Palestina. Por incrível que pareça. Esses povos do mar, vindos, a meu ver, de ilhas gregas, de Balcãs, da Europa, parece que estiveram no Egito, parece que puseram em perigo a soberania do Egito e entraram em Canaã. E parece que desestabilizaram Canaã. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Os filisteus estariam para os egípcios, assim como os bárbaros estariam para os romanos. Esses povos do mar, vamos chamá-los assim. Certo. Esses desestabilizaram Canaã. Agora, o que acontece quando cidades entram em colapso? O nosso tempo Que pena, padre. Agora, no melhor. Então vamos ter que aguardar mais uma semana. Próximo programa. Bem, muito obrigado e até lá. Até lá, até sábado, com a bênção e a graça de Deus.